Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É uma alegria estar aqui com os irmãos e ver o que Deus está fazendo aqui em Caxias, né? Eu já estive aqui algumas vezes com os irmãos e é uma bênção ver a obra avançando e prosperando. E também dando essa despedida aqui das igrejas do Rio Grande, ainda que eu creio que nós vamos estar aqui muitas vezes ainda, amém? E quero falar para você, sabe, há algo sempre novo de Deus para acontecer. Há algo sempre novo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Sabe, às vezes nós acabamos entrando um pouco no piloto automático, aí Deus faz algumas coisas mexerem na nossa vida. Porque Ele sempre quer fazer algo mais nas nossas vidas. Ele sempre quer fazer algo novo nas nossas vidas. Há um tempo atrás teve um irmão muito querido da nossa igreja, me encontrou, falou: pastor, quero te mostrar meu carro novo. E aí eu fui lá ver o carro novo dele. Quando a gente entrou lá no carro, estava lá no carro. Ele: olha aqui, pastor, que bênção, tal carro, não sei o que. Você não sabe, o senhor não vai acreditar o que eu fiz. Falei: o que foi? Falei: o carro é automático, né, pastor? E aí no dia que eu comprei do rapaz, no dia seguinte, eu entrei no carro, falei: pô, tá faltando um pedal. Falei: tá faltando um pedal. Liguei pro cara, pastor. Falei: rapaz, você me vendeu o carro, tá faltando um pedal. Aí o cara: não, é assim mesmo, é porque o carro é automático. E aí eu ri ali dele, mas aí eu fiquei olhando ele dirigir o carro. Ele dirigia o carro com os dois pés. Um pé ele acelerava, o outro ele freava. Aí eu falei: não, meu filho, não é assim que dirige carro automático. Você dirige carro automático só com o pé direito. Ele falou: mas e o pé esquerdo, pastor? Eu falei: o pé esquerdo descansa, é para isso que criou o carro automático. Ele: faz mais sentido. Às vezes eu estava andando mesmo, dava uns trancos assim, eu não entendia por quê, pastor. E aí, ouvindo ele falar, eu fiquei pensando nisso. Às vezes, sabe, a gente está tão automático, a gente está tão acostumado com a maneira de nós vivermos, com a maneira como nós estamos fazendo as coisas, que nós não percebemos quando Deus está nos levando para um outro nível. Quando Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Mas sabe o que vai acontecer com esse irmão? Depois de um tempo dirigindo um carro automático, na hora que ele pegar um carro manual, ele não vai conseguir dirigir. Ele vai dar tranca, ele vai fazer um monte de coisa errada. Quem já teve essa experiência aqui, gente? Já percebeu? Você dirige carro manual e vai dirigir automático, você dá umas atrapalhadas no começo. Toda vez quando eu pego um carro automático de algum lugar, na hora que eu começo a dirigir, o pé esquerdo vai lá para pisar na embreagem e dá um tranco. Mas depois de um tempo dirigindo carro manual, automático, você tem dificuldade com o manual. Porque nós sempre temos a tendência a nos acostumar. Mas eu quero te falar, há sempre algo novo de Deus para acontecer na sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida essa manhã que há algo novo de Deus sobre a tua vida. Há algo que o Senhor quer fazer. Ele já fez ontem, mas Ele quer fazer hoje mais uma vez. Ele já fez na última semana, mas Ele quer fazer nessa semana mais uma vez. A semana passada talvez foi maravilhosa, mas eu quero te dizer, a melhor semana da sua vida está começando hoje. Aí você fala: pastor, mas aí todo domingo o senhor fala isso? Todo dia de manhã eu falo isso, porque eu creio que todo dia há algo novo de Deus. Sabe, sobre a sua vida, isso há também. Sobre a sua vida há um novo de Deus. E eu quero te compartilhar um pouco sobre aquilo, a maneira de Deus mover nas nossas vidas. E sobre como muitas vezes nós somos roubados daquilo que o Senhor queria fazer nas nossas vidas. Daquilo que o Senhor queria fazer, às vezes, na nossa célula, na nossa família, às vezes nos nossos negócios. Sabe, infelizmente, irmãos, há muitas coisas que acontecem na terra e até na vida dos cristãos, que não é o que Deus queria que acontecesse. Mas acabam acontecendo porque algumas vezes nós permitimos que algo diferente do que o Senhor determina o que vai acontecer nas nossas vidas. Eu quero te falar sobre isso. O que vai determinar o seu futuro? Sabe, todos nós somos cercados de circunstâncias, somos cercados de situações, e nós temos algo que Deus planejou e sonhou para as nossas vidas.
Nós temos algo que Deus planejou e sonhou e, na maioria das vezes, já liberou palavras para nós sobre essas coisas. Porque tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito e pela palavra. E sempre que Deus quer fazer algo, Deus, em primeiro lugar, libera uma palavra. Como assim, pastor? Sabe, para nós, a fala, ela é para comunicação. Nós nos comunicamos pela fala. Sabe que Deus não se comunica pela fala. A fala para Deus não é comunicação. A fala para Deus é para criar. Quando Deus fala, Ele não fala para comunicar. Deus fala para criar. Se você já teve uma experiência com o Espírito Santo, do Espírito Santo falar algo com você, você vai perceber que as coisas do Espírito você simplesmente sabe. É assim ou não é? Parece que quando o Espírito Santo fala algo com você, parece que ele fala um monte de coisa em segundos. É assim ou não é? Quando o Espírito Santo põe uma impressão no seu coração, ele conecta assim. A sensação que eu tenho é, já vi aqueles filmes, aqueles videozinhos das sinapses acontecendo, assim, ó, parece que quando o Espírito Santo fala, é um monte de fio conectando. Você fala, gente, como que eu entendi tudo isso de uma vez? Porque Deus não comunica pela fala, Deus comunica pelo Espírito. Mas quando Deus fala, quando Deus libera uma palavra, Ele está criando. Abre sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Eu quero te ilustrar isso que eu estou dizendo. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, todo o universo, tudo que é matéria, tudo que você pode tocar, tudo que você pode sentir nesse universo, foi criado por meio da palavra de Deus. Sempre que Deus libera uma palavra, na verdade Ele está criando. Então, está lá em Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia, então disse Deus, haja luz e houve luz. Então sempre que Deus libera a palavra, Ele cria. Então quando você recebe uma palavra de Deus, quando você recebe uma palavra profética, quando o Espírito Santo libera uma palavra no seu coração e você verbaliza essa palavra, quando o Senhor coloca uma impressão no seu espírito e você libera essa palavra, na verdade Deus está querendo criar isso na sua vida. Por isso, só abrindo um parênteses, não é o meu tema hoje, mas por isso você deve ser muito atento com aquilo que você fala. Porque quando eu e você, quando nós falamos, nós na verdade estamos criando. Nós temos um falar criativo. Nós temos o poder para criar com o que nós falamos. E quando eu estou falando isso, eu não estou te falando sobre positivismo. Ah, pastor, então tem que falar sempre coisa positiva. Você sabe que o ímpio, ele fala isso também. Ele declara lá todo ano novo que você tem um próspero ano novo, Gustavo. O ímpio, ele está falando. Mas quando o ímpio fala, ele é só alguém liberando uma palavra. Só que ele está morto. Quando eu e você falamos é diferente. Porque todas as coisas no universo foram criadas por meio do quê? Da palavra. Se você for lá em João capítulo 1, diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra na verdade é quem? Jesus. Só que essa palavra, esse verbo que se fez carne, habita onde hoje? Dentro de mim e dentro de você. Então a palavra que cria todas as coisas, ela está onde hoje? Dentro de mim e dentro de você. Então quando o ímpio fala, quando um não cristão fala, tem um próspero ano novo, ele é só um morto, espiritualmente dizendo, falando. Mas quando eu e você falamos, um próspero ano novo, eu tenho aquele que
pelo qual todas as coisas foram criadas, Ele está liberando a palavra junto comigo. A palavra que está sendo liberada não é mais uma palavra morta, mas a palavra que está sendo liberada agora é o verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós e agora habita em mim. E quando eu abro a boca e falo, cria. Esses dias eu estava ensinando isso para a minha equipe. Tem um irmão lá da nossa equipe que ele fala muito. E você sabe que quem fala mais, peca mais. Está lá em Provérbios. Quem fala mais, peca mais. Por isso, se você quer pecar menos, fala menos. Mas isso é outra pregação. Não vamos pregar ela hoje. Mas ele fala muito e ele é muito agitado. E ele tem geralmente quem fala muito e é muito agitado tem o hábito de reclamar muito. Eu sei que aqui nessa igreja ninguém tem, mas lá na nossa às vezes tem uns irmãos que reclamam. Sei que aqui não, né? E aí aquele irmão, lá no nosso prédio, é muito quente, e aquele dia estava um calor muito forte no culto da manhã. Ele falou, pastor, à tarde vai ser difícil, hein? Vai ser impossível estar aqui no culto. Eu falei, não, irmão, não declara isso não. Dentro de você está o verbo vivo, que cria todas as coisas. Quando você fala, ele está falando com você. Então você está criando isso. Ele falou, não, pastor, misericórdia. Eu declaro que vai cair uma chuva no finalzinho da tarde, 2 horas antes do culto. E aí vai refrescar. E quando nós chegarmos aqui, vai estar tudo fresquinho. Eu falei, amém, eu creio com você. Mas estava um sol, céu azul. E aí saí com a minha família, fomos almoçar no shopping, de repente eu estou no shopping, eu olho para fora, está uma ventania, uma chuva, uma tempestade. Falei, meu Deus, ainda falei para minha esposa, falei, olha lá, o irmão criou a chuva. Cheguei no culto, uns 30 minutos antes do culto parou a chuva. Cheguei no culto, ele estava na porta do prédio assim, ó, com os olhão arregalados, falou, pastor, o senhor viu? Falei, você viu? Você criou aquela chuva. Ele falou, pastor, eu fiquei chocado. Você sabe que essas coisas, alguém fala assim, é coincidência. Você sabe que essas coisas, eu creio demais nisso, porque eu vi muitas vezes isso acontecer. Às vezes Deus faz essas coisas só para reconhecer a autoridade que você está falando isso. Eu vi muitas vezes isso no meu casamento. Tinha vez que minha esposa falava, eu vou fazer isso. Eu falava, não faz assim. Eu nem sabia por que eu estava mandando fazer daquele jeito. E às vezes lá no começo do casamento, agora não, agora flui bem. Lá no começo do casamento, aí ela falava, não, vou fazer diferente. Aí fazia, dava errado. Eu falava, tá vendo? Mas tinha umas vezes que até a ideia dela era até melhor do que a minha. Mas eu acho que Deus fazia dar errado só para reconhecer, respaldar você, né? Porque quanto mais novo, mais difícil é para você manter a autoridade. Mas a sua palavra, ela tem o poder para criar as realidades ao seu redor, amém? Então, toda palavra que Deus libera na sua vida, Ele quer, na verdade, criar essas realidades. Por isso, algumas vezes, as pessoas não entendem, falam, mas Deus, o pastor às vezes está falando uma coisa, mas parece que na minha vida está acontecendo outra. É porque o pastor, ele não prega porque é assim. Tem muita gente que fala assim, você tem que pregar o que você vive. Eu não prego o que eu vivo, eu prego o que eu quero criar. Entende? Tem coisas às vezes que eu prego que eu ainda não vivo, mas eu estou criando essa realidade na minha vida. Aí alguém vai assim, mas aí é hipocrisia. Não, eu estou chamando a existência, porque quando eu falo, eu crio. Essa deve ser a realidade. Você precisa entender que quando Deus libera uma palavra, às vezes você acha assim, mas não tem nada a ver, porque não é o que está acontecendo. Mas na verdade Deus está criando, Deus já criou. E quando você crê nessa palavra, quando você permanece nessa palavra, você então vai ver essa palavra se cumprir. Mas entre esse processo, entre Deus liberar uma palavra e essa palavra se cumprir, há um caminho que vai acontecer aqui. Há um conflito que muitas vezes vai acontecer aqui. Porque alguns não entendem, porque às vezes Deus libera uma palavra para você e parece que começa a acontecer exatamente o contrário daquilo que Deus falou. Alguém já passou por isso?
Parece que Deus fala assim, olha, você vem no culto, o irmão vem orar com você e libera uma palavra. Eu declaro sobre sua vida, vai ter uma prosperidade, uma onda de prosperidade. Na segunda-feira você é demitido. Já aconteceu coisas semelhantes assim com você? Sabe, eu aprendi a chamar isso de o caminho da contradição. Entre quando Deus libera uma palavra para você e parece que começa a acontecer tudo ao contrário daquela palavra que Deus liberou para você. Aí você se pergunta, mas por que Deus está permitindo isso? Geralmente é essa a pergunta que a gente faz. Mas eu acho que Deus não falou mesmo, porque se Deus tivesse falado, não estava acontecendo isso. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que Deus está permitindo isso nos meus negócios? Por que Deus está permitindo isso na minha célula, na nossa igreja? Por que, se Deus falou que ia fazer assim, assim, assado, por que Ele está permitindo acontecer dessa maneira? É porque você ainda não entendeu a perspectiva de Deus sobre as coisas. Você ainda olha na perspectiva do homem. Eu vou tentar te ilustrar a diferença. Nós tivemos o carnaval aqui, aí, né? Já faz um tempinho, né? Mas teve o carnaval. Carnaval tem o desfile de carnaval. Quando você vê o desfile tem as alas, certo? Sim ou não? Tem as alas. Aí tem lá o carro abre alas, tem lá a ala da, sei lá do que mais tem ala aí, gente? Hã? Os irmãos estão vendo carnaval, né? Tô brincando. Tem a ala das baianas, tem a ala também, sei lá, tem o mestre sala, porta-bandeira, eu tô brincando, agora ninguém nem mais vai falar, eu só fiz para brincar, já imaginei que alguém ia falar algum. Tem as alas, e suponhamos que eu tô lá no desfile, eu tô sentado lá na arquibancada assistindo o desfile, e aí tá passando, e eu tô vendo o quê? Ala por ala. Eu estou vendo a ala que está passando lá a ala das baianas, eu estou assistindo a ala das baianas. Eu não sei o que vem depois. Talvez eu já sei o que já passou, mas eu não sei o que vai vir depois. Aí vem a bateria, aí vai vindo as alas e eu estou assistindo. Deus, Ele não vê nessa perspectiva, essa é a nossa perspectiva. A perspectiva de Deus é como se fosse alguém num helicóptero assistindo o desfile de cima. E Ele está vendo todas as alas. Então, quando você pensa assim, poxa, Deus liberou uma palavra para mim, e parece que no dia seguinte, agora está acontecendo um monte de coisa contrária à palavra. É porque você está vendo o desfile passar na sua frente. Num dia teve a palavra, no outro dia teve a crise, no outro dia teve o conflito. É a história de José. José recebeu a palavra. Seus irmãos e seus pais vão se dobrar diante de você, vão reconhecer sua autoridade. José falou, Deus está falando comigo. Saiu correndo, foi falar para os irmãos, falou, gente, vocês não sabem, Deus está movendo. E, aleluia, xarabacatarabaxerebalá. E aí ele falou, olha, vocês vão ver. E José deu a palavra profética. E os irmãos olharam para ele e falaram assim, coitado desse irmão. Tacaram ele no poço. E José está pensando assim, peraí, mas Deus falou ontem, hoje eu estou dentro de um poço. Deus não estava vendo dessa perspectiva. Deus não vê por ala, Deus vê tudo. Deus olhou e viu, falou, José vai parar dentro do poço. José vai parar lá no Egito como escravo. Eu preciso falar algo para ele, senão ele vai achar que esse é o fim dele. Então, antes que ele passe pelo escravo, antes que ele passe pelo poço, deixa eu falar para ele, José, o poço não é verdade, o escravidão não é verdade. A verdade é, todos os seus pais, os seus irmãos, todos eles vão se dobrar diante de você. E todo o resto é mentira. A verdade é o que eu estou criando na sua vida. Então, quando Deus libera uma palavra para você, Ele já sabe o que vai acontecer depois. Na verdade, Ele liberou a palavra ontem, que Ele ia trazer prosperidade, porque Ele já sabia que na segunda-feira você ia ser demitido, talvez. Ele já falou, deixa eu já avisar para meu filho vai ficar desesperado, ele vai ficar achando que eu esqueci dele, mas eu já estou avisando antes para ele, pode ficar em paz, eu vou te fazer prosperar muito. Aí no dia seguinte acontece a crise, aí o que você fala? Você fala, gente, Deus esqueceu de mim. Não, meu filho, você tinha que falar, gente,
Isso aqui é impossível. Esse poço aqui que eu estou dentro dele, eu estou dentro de um poço. José talvez falaria, eu estou aqui dentro desse poço, mas esse poço aqui não é a verdade. A verdade é a palavra que Deus falou. O que Deus criou no meu coração é que meus pais, meus irmãos vão se dobrar diante de mim, e tudo isso aqui que está ao meu redor não é a verdade. Você consegue crer nisso? Agora você precisa entender nesse caminho da contradição, entre o que Deus falou e isso se tornar realidade, você vai ter que lidar com situações que vão tentar determinar o que vai acontecer na sua vida. Há pelo menos 4 coisas que tentaram determinar a vida de José. Uma delas foi a palavra de Deus. Deus liberou a palavra. E quando Deus liberou a palavra na vida de José, José recebeu aquela palavra, e essa palavra agora estava tentando definir o futuro de José. Agora, José teve outros 3 desafios que ele teve que lidar para chegar na palavra que Deus liberou na vida dele. A primeira coisa que José teve que lidar com as pessoas. José teve que lidar com pessoas que feriram aquela palavra que Deus deu para ele. José teve que lidar com os irmãos, teve que lidar com os pais, teve que lidar com Potifar. Eu não vou ler toda a história, provavelmente a maioria aqui conhece a história. José teve que lidar com várias pessoas que tentaram parar aquela palavra de cumprir na vida dele. Mas José entendeu que aquilo não tinha a ver com elas, mas tinha a ver com uma resistência, com o caminho da contradição, com a agir e a resistência espiritual para que aquela palavra se cumprisse na vida dele. Sabe, no meio desse cumprimento das coisas que Deus colocou no seu coração, das coisas que Deus colocou para acontecer na vida dessa igreja, das coisas que Deus colocou para acontecer lá na sua célula, vai acontecer conflitos e vão ter talvez circunstâncias, pessoas que talvez vão de alguma maneira resistir isso de acontecer. Mas nós não podemos perder o foco e ficar permitindo que essas pessoas definam o que vai acontecer na nossa vida. Como assim, pastor? Sabe, essas pessoas talvez vão trazer sentimentos que vão também tentar determinar o nosso futuro. As pessoas que mais nos machucam não são as pessoas de longe, são as pessoas de perto. Os irmãos de José, eles feriram José. José teve que lidar com outro desafio, que eram os seus sentimentos. Nesse caminho, entre a palavra de Deus e o cumprimento dela, você vai ter que aprender a lidar com seus sentimentos, com a sua ansiedade, com a sua mágoa, com o seu ressentimento. Você vai ter que aprender a lidar com a sua frustração. Você vai ter que vencer isso para permanecer na palavra. Sabe, a vida cristã não é uma vida livre de sentimentos, mas é uma vida que confia mais na palavra do que naquilo que eles sentem. Porque muitas vezes você vai acordar sem o sentimento daquela palavra, mas você vai decidir crer na palavra que Deus liberou na sua vida. Provavelmente na jornada de José, José não ficou todos os dias. José não estava todos os dias sentindo que os irmãos dele e os pais dele e tudo ia acontecer na vida dele. Mas José decidiu crer que a palavra era maior do que os sentimentos dele. Sabe, talvez tem dias que nós estamos abatidos, desanimados, nós estamos em crise, nós estamos talvez com o coração, sabe, aflito. Mas eu quero te dizer, essa ainda não é a verdade sobre você. A verdade sobre você é a palavra que Deus liberou. Deus já está criando essa palavra. É aquela impressão que o Espírito Santo te deu. É aquele versículo, aquela fé que brotou no seu coração. Sabe, eu não sei se você conseguiu entender nem disso tudo que eu estou te falando. Sabe como que é essa palavra que Deus libera no seu coração? Ela pode vir por um versículo, ela pode vir por uma impressão, ela pode vir por um irmão que veio orar por você. Sabe, mas você deveria crer nessa verdade. Ainda que talvez você está no caminho da contradição, você está no caminho em que parece que entre a verdade que Deus falou e o fato consumado ainda não aconteceu.
E aí há vários sentimentos acontecendo aí. Há momentos que talvez vêm de apatia, de tristeza, de desânimo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, essa não é a verdade sobre você. José teve que lidar com esses sentimentos. A Bíblia lá, em Gênesis, se eu não me engano, é Gênesis 38 que José encontra com os irmãos dele. 38 ou 39. José encontrou com os irmãos dele. E a Bíblia diz que quando os irmãos dele se dobraram diante dele, José vai lá para dentro e ele começa a chorar. Porque naquele momento, José conseguiu entender tudo que Deus tinha feito na vida dele. Porque, além das pessoas, além dos sentimentos, José passou por muitas circunstâncias contrárias. Contrárias ao que ele tinha ouvido de Deus. Sabe, talvez você hoje está passando por circunstâncias que são contrárias ao que Deus falou. Deus falou que ia fazer um mover, Deus falou que ia crescer, que ia avançar, mas talvez o momento parece que não tem nada disso acontecendo. Parece que o que você está vendo ao seu redor é exatamente o contrário daquilo. Deus falou que ia prosperar, Deus falou que ia ter novas portas, novas oportunidades, mas parece, na verdade, que as oportunidades fecharam, que as circunstâncias fecharam. José passou por várias circunstâncias contrárias. E você percebe aqui, tudo está tentando determinar o futuro de José. Tudo. José se tornou escravo lá no Egito. Você sabe como que era o mercado de escravos no Egito? José foi vendido pelos seus irmãos. Ele é levado e vendido lá no Egito no mercado de escravos. O mercado de escravo no Egito era todos os homens pelados, expostos, e aquelas pessoas que iam lá comprar, elas examinavam para ver se eles não viam nenhuma doença, nada que talvez tornasse aquele escravo menos produtivo. Então José, ele chega no Egito, ele está pelado, exposto, no meio de um monte de escravos, e ele está sendo contado como um deles. José chega no Egito sem nada, irmãos. É como Deus mostrando: eu não preciso de nada seu, José, para fazer o que eu vou fazer na sua vida, para cumprir a palavra que eu liberei sobre você. Eu não preciso que você tenha nada, meu filho, eu só preciso que você tenha a minha palavra. José chegou lá no Egito sem nada, mas ele tinha uma coisa, ele tinha uma palavra que Deus tinha liberado no coração dele. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não estou tendo nada, eu não estou vendo nada, as circunstâncias são todas contrárias, mas eu quero te falar, se você tem uma palavra no seu coração, essa é a verdade a seu respeito. Você não precisa ter nada, você não precisa ter nenhuma circunstância favorável. O que você precisa é de uma palavra de Deus ardendo no seu coração, porque é essa palavra que vai criar todas as coisas ao seu redor. José chegou no Egito sem ter nada, mas ele tinha uma palavra que Deus tinha dado no coração dele. Sabe, talvez essa palavra que você recebeu já faz muitos anos. José recebeu essa palavra, ele ainda era um adolescente praticamente. Mas ele tinha uma palavra ardendo no coração dele. Ele tinha uma palavra queimando no coração dele. Ele tinha uma palavra que estava viva ali no coração dele. E ainda que as pessoas olhassem para ele, ele não tinha nada, ele não tinha nem roupa no corpo dele. Ele estava sendo vendido como escravo. Ele tinha uma certeza no coração dele: Deus me chamou. E a Bíblia diz que mesmo lá, no meio dos escravos, no meio do mercado de escravos, a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José. Porque ele tinha uma palavra de Deus no coração dele. Ele tinha algo que Deus tinha liberado. Ainda que ele estava no caminho da contradição. Ainda que ele estava, talvez as pessoas tinham ferido ele. Os sentimentos dele estavam agitados, talvez. Mas dentro dele, as circunstâncias estavam contrárias. A palavra estava lá permanecendo. Sabe, José passou por circunstâncias lá na prisão. E ele teve que lidar com aquelas circunstâncias de novo.
de ser preso injustamente, das pessoas não acreditarem no que ele falava, de se sentir abandonado lá na prisão. José sentiu ali naquela prisão o abandono, porque quando ele revela o sonho lá para o copeiro do rei, ele fala para ele: você vai voltar lá para o rei, não esquece de mim. Ou seja, José falou: eu estou esquecido aqui, me deixaram aqui. José falou: olha, você vai voltar para lá, não esquece de mim, fala de mim lá. José está tendo que lidar com circunstâncias, com pessoas. José está tendo que lidar com os sentimentos. Mas ele sabe que há uma palavra que ele recebeu de Deus. Sabe, você precisa escolher quem vai determinar o seu futuro. Provavelmente você já conheceu, existem pessoas que o tempo inteiro ela está girando em torno das pessoas que feriram ela no passado. Você vai conversar com ela, ela fala assim: não, mas minha vida é assim por causa do meu pai. Pastor, meu pai, pastor. Já tiveram várias pessoas que foram conversar. Toda vez que você vai conversar com a pessoa, é a mesma conversa. É porque meu pai me abandonou, pastor. E meu pai fez isso, isso e aquilo. Eu falo: tá bom, filho, mas essa aí nós já perdoamos lá atrás. Vamos continuar. Meu filho tem um amigo dele lá da igreja que bateu nele. Um dia. Olha lá. Todo dia que você fala desse amigo dele, você fala: Estevão, o Paulo bateu. Aí eu falo: filho, mas perdoa o Paulo. Perdoou. Aí no outro dia você fala: o Paulo bateu. A gente: perdoa o Paulo. Perdoou? Então tá bom. O Paulo bateu. Você sabe, tem irmãos que eles são assim. Eles estão o tempo inteiro. A vida deles gira em torno das pessoas. Ah, mas aquele líder fez assim comigo. Bateu. E meu pai bateu. E ele está o tempo inteiro. E quem determina o que vai acontecer na vida dele são as pessoas. Outros são as circunstâncias. Eles giram em torno das circunstâncias. E a vida dele gira em torno daquela circunstância. Aí você fala: ah, mas por que isso está acontecendo na sua vida, irmão? Ah, porque lá em 1954, fulano de tal, e aquela circunstância aconteceu, eu fui injustiçado naquela igreja, e aconteceu isso e aquilo. Você fala: amém, irmão, então vamos lá, a circunstância é assim mesmo, aconteceu, vamos, bola para frente. Não, tá bom. Aí passa um tempo, volta de novo, porque tal dia aconteceu. Aí você fala: a vida da pessoa gira em torno das circunstâncias que aconteceram na vida dela. Fica girando em torno daquilo. Outros são os sentimentos. Ah, mas o que foi, irmão? Ah, pastor, estou abatido. Aí você ministra, ora. Tal, parece aqueles bonecão de poço. Você tem que ficar soprando ele todo dia. Quem em Caxias tinha a época do bonecão de poço? Aí vem no culto, ele sai assim do culto. Aí vai passando a semana. Aí vem no culto. Sabe? E tem que ter lá o líder, o pastor, o tempo inteiro bombando ele. Mas por quê? Porque os sentimentos dele estão sempre em torno do sentimento. Ah, é que eu não estou sentindo, eu não estou muito motivado, é porque eu não estou muito assim, é porque eu acordei, sabe? E eu não estava sentindo bem. E ele está o tempo inteiro girando em torno dos sentimentos dele. Sabe, irmão? Eu e você, nós precisamos definir quem que vai determinar nosso futuro. Ou nós vamos girar em torno da palavra que Deus nos deu. Ou nós vamos girar em torno dos nossos sentimentos. Ou das circunstâncias. Ou das pessoas. Sabe, você precisa fazer uma escolha. Agora que nós sejamos achados como um povo que passa ano entrando. O povo olha e fala assim: nossa, Gustavo, mas parece que está tudo igual. Ele fala: não, mas Deus falou que vai acontecer. Ei, mas o Gustavo está a vida inteira com essa palavra. Sabe, esses dias estava orando por esse projeto que nós vamos fazer lá em São Paulo. O Espírito Santo me acordou e me deixou, fiz uma vigília com o Espírito Santo. Você já fez uma vigília com o Espírito Santo? Você só fez vigília quando o pastor convocou. Você devia ter umas vigílias que você faz, você e ele. Ninguém convocou, quem convocou foi ele, quem fez a divulgação foi ele. Ele falou: eu estou aqui, estou te chamando, vem orar. E você vai. Sabe? Todo cristão devia ter essas experiências. E eu estou lá na minha sala, e aquela noite, algo de Deus aconteceu. Foi tão poderoso, que minha filha acordou de madrugada, veio,
me abraçou. Minha filha não tem o costume de acordar de madrugada. Veio lá eu orando, subiu no meu colo, dormiu. Eu fui colocar ela para dormir de novo. Ela falou assim: não, papai, deixa aqui, tá bom. Deixa eu aqui. A presença estava lá. A presença foi tão forte aquela noite que meu filho acordou no outro dia de manhã. Primeira coisa que ele fez, ele levantou da cama, deu um sorriso para mim, saiu correndo, sei lá como, ele botou uma música lá no computador e ajoelhou e ficou ajoelhado lá no chão na sala. De tão forte que estava a presença naquele dia. Mas sabe, no meio daquela oração, o Senhor me fez lembrar de um texto lá de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, que diz: olhem as nações e contemplam-nas, porque na sua geração eu farei obra tal, que você não creria se alguém lhe contasse. E eu comecei a declarar aquele texto. E na medida que eu comecei a declarar aquele texto, o Espírito Santo foi me lembrar. Sabe, esse foi o primeiro texto que eu coloquei na primeira célula que eu liderei, na festa de multiplicação. Estava na camiseta de todos os membros desses textos. Já passaram 18 anos. E nós estamos em volta do mesmo texto, da mesma palavra, circundando ela e dizendo: vai acontecer. Na minha geração, Deus vai fazer obra tal que até quem vê não vai acreditar. Até quem vê vai falar: gente, não pode estar acontecendo isso. Sabe, já passaram 18 anos. Ao invés de eu estar em volta das circunstâncias, ao invés de eu estar em volta das pessoas, ao invés de eu estar em volta dos meus sentimentos no meio desse caminho, já tiveram várias vezes que eu não estava sentindo bem. Já tiveram várias vezes que eu senti abatido, que eu senti angustiado. Mas sabe, ao invés de você ficar rodeando as mesmas coisas, decida rodear as mesmas palavras que Deus te deu. Decida permanecer rodeando nessas mesmas palavras, rodando nessas mesmas promessas. E quem te encontrar vai falar: nossa, mas eu te encontrei faz 10 anos, você está falando a mesma coisa. Aí você fala: eu creio que o que o meu Deus fala, Ele vai criar, Ele vai fazer, vai acontecer. Sabe, você precisa aprender a combater esse combate da fé. Há promessas que Deus te deu, que muitas vezes são roubadas. E aqui eu quero ir indo para o final. Sabe, muitas coisas que Deus falou para nós, às vezes caem no esquecimento, ou caem na incredulidade no nosso coração. Por causa das circunstâncias, por causa das pessoas, por causa dos nossos sentimentos, enfim, por qualquer motivo que seja. Há coisas às vezes que Deus liberou a palavra, Deus queria criar na nossa vida, mas são abortadas da nossa vida. São roubadas da nossa vida. Sabe, há 2 anos atrás, Deus deu uma experiência para mim e para minha casa. 3 anos atrás, na verdade. Que foi quando o Estevão ia nascer. Minha esposa ficou grávida. E logo na semana que nós descobrimos a gravidez, ela começou a sofrer um sangramento. E à medida que os dias foram passando, aquele sangramento foi aumentando, nós tivemos na médica, a médica falou: olha, pai, isso aí é aborto espontâneo, fica tranquilo. Isso acontece com todas as mulheres. 1 em cada 10 vai passar por isso. A gente falou: tá bom. Fomos para casa e fomos perguntar para o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor tem para falar sobre isso? E naquele momento o Senhor nos deu uma palavra que dizia: onde está a morte, a sua vitória? E nós começamos a guerrear com aqueles fatos, com aquelas circunstâncias. Nós começamos a guerrear pela verdade que Deus tinha colocado no nosso coração. E sabe o que o Espírito Santo tem me mostrado nesses últimos dias? É que a mesma coisa que aconteceu conosco ali com o nosso filho, acontece na vida de muitos cristãos. Talvez não com seus filhos naturais, mas com as palavras que Deus liberou sobre você. Às vezes Deus veio e liberou uma palavra, e essa palavra gerou vida dentro de você. Porque toda palavra liberada por Deus gera vida. Você engravidou espiritualmente dessa palavra. Só que vieram os dias e essa palavra começou a tentar ser roubada de você. E você então passa por essa batalha, por esse caminho de contradição.
por essa batalha da fé. Paulo falou sobre essa batalha, ele falou, é o bom combate da fé. Sabe por que Paulo fala que é bom? Porque a vitória já foi nos dada na cruz do Calvário. Por isso que o combate é bom. Combate bom é só combate que já está vencido. Hoje meu time vai jogar contra o São Paulo, time do pastor Guilherme. Já está vencido. É bom combate. Meu time já vai com a certeza da vitória. Tô brincando. Tô criando. Mas é o bom combate porque já está vencido. Quando você recebe uma palavra, ela gera vida. E infelizmente o diabo muitas vezes rouba essa vida. Sabe que meu filho chegou no momento que nós fomos fazer o exame. Depois desses dias de sangramento, chegou uma hora, parou, nós fomos fazer o exame, a ultrassom. A médica falou assim, olha, eu tenho 2 notícias para vocês. Falou, a primeira é, aquele bebê que estava aqui, não está mais. A segunda, o olho dela encheu de lágrima. Ela falou, a segunda é que eu não sei o que está acontecendo. A segunda é que eu não sei o que está acontecendo, mãe. O olho dela encheu de lágrima, ela falou, porque esse bebê não está aí. Você teve um aborto. Mas seu útero está perfeito. Isso não acontece, uma mulher quando sofre um aborto, ela tem um tempo para recuperar o útero. Mas seu útero está perfeito. E eu não sei, parece que tem aqui uns folículos, tem alguma coisa aqui. Eu não sei te falar o que está acontecendo com você. E nós começamos a perseverar. Naquele dia foi um dia de uma batalha. Porque, e agora? O que a gente fala para as pessoas? As pessoas vêm e perguntam, e aí, como é que está o bebê? O que a gente responde? Aí eu e minha esposa, nós decidimos juntos. Nós vamos falar que está tudo bem. Nós vamos crer no que a palavra disse. A palavra disse, onde está a morte, a sua vitória. Então nós vamos desprezar, porque a morte não pode vencer na nossa casa. E aí passaram alguns dias, ela fez um novo exame de gravidez e deu negativo. Agora o conflito estava maior. Agora, além da médica, das pessoas dizendo, além dos nossos sentimentos lutando dentro de nós, agora a gente tinha circunstância, tinha um exame lá falando negativo. A gente tinha que escolher em volta do que a gente ia circundar, em volta do que a gente ia ficar pensando. Nós decidimos juntos lá em casa, nós vamos continuar crendo. E as pessoas perguntavam, como é que está o bebê? A gente falava, tá bem. Aí talvez alguém fale assim, mas vocês estavam mentindo. Que hipocrisia, irmão. Você está mentindo. Não é a verdade o que você está falando. Depende do que é verdade para você. Se a verdade para você são os fatos, nós estávamos mentindo. Mas se a verdade para você é a palavra de Deus, nós estávamos com a verdade. Só que às vezes, a verdade não está condizente com os fatos. Mas se eu permanecer na verdade, a questão dela condizer com os fatos é só uma questão de tempo. Passaram mais alguns dias, fizemos mais um exame. Deu negativo de novo. No terceiro exame que nós fomos fazer, deu que ela estava grávida. Aí nós vamos agora lá fazer o ultrassom, vamos ver o que vai acontecer. A mesma médica estava lá. A médica fez o exame e falou, agora que eu não estou entendendo mais nada mesmo. Foi porque esse bebê, aquele bebê não estava mais. Mas esse bebê tem o mesmo tempo do outro bebê, eu não sei te falar o que aconteceu com você. O problema é que muitas vezes, nas nossas vidas, e o Espírito Santo falou isso para mim esses tempos, que o que Ele fez na nossa casa, de ressuscitar o nosso filho dentro da barriga da minha esposa, Ele quer fazer
na vida de muitos cristãos, porque há muitas palavras que foram liberadas, mas que no meio do caminho elas se perderam, elas foram abortadas, mas que Ele é a ressurreição e a vida, e a morte não pode vencer sobre a sua casa. E vai ter um dia que, assim como a nossa casa, no dia que o Estevão nasceu, eu peguei o Estevão, levantei o Estevão, a primeira coisa que eu fiz com ele no hospital foi levantar ele e gritar lá no hospital: onde está a morte? A sua vitória. Sabe, vai ter um dia que você vai estar com aquela promessa que o Senhor deu na sua vida, aquela palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, aquele destino. Vai ter um dia que essa igreja vai estar reunida lá no estádio dessa cidade, levantando as mãos para os céus e dizendo: onde está a morte? A sua vitória. Sabe, porque as promessas que Deus liberou na sua vida, elas vão se cumprir. As palavras que Ele liberou na sua vida foram para criar realidades na sua vida. Talvez hoje você ainda não está vendo, mas um fato é, quando Ele liberou a palavra, Ele na verdade já criou essa realidade na sua vida. Sabe, quando você tem uma palavra, meu irmão, você na verdade tem um lugar. Entende isso que eu estou te falando? Quando você tem uma palavra, você tem um lugar. Porque você pode estar em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com quaisquer pessoas. Pode estar tudo contra. Mas se eu tenho uma palavra, eu permaneço num lugar que ninguém pode me tirar desse lugar. Pode estar acontecendo muita coisa ao redor, todo mundo fala assim: mas é um vale de ossos secos que você está. Mas quando você tem uma palavra, você fala: não, é um exército numeroso. Ah, mas é um monte de necessidade que você está passando. Você fala: não. Alguém pode olhar e falar assim: não, mas só tem 5 pães e 2 peixinhos. Você fala: não, você não está vendo nada, filho. Tem pão aqui para alimentar uma multidão. Aí alguém fala: mas você está doido, não tem pão não. Mas eu tenho uma palavra, e quando eu tenho uma palavra, eu tenho um lugar. E quando eu estou nesse lugar, nada pode me abalar. Nada pode me tirar dessa posição. Nada pode me roubar dessa posição que o Senhor me deu. E eu quero declarar sobre essa igreja: há um lugar, uma posição que Deus deu para essa igreja nessa cidade, que ninguém pode tirar. Há uma promessa, há uma visão, há uma unção, há uma posição que Deus deu para essa igreja, que ninguém pode tirar, que ninguém pode roubar. Ainda que algumas pessoas possam olhar hoje e nós possamos até estar igual José, sem nada, mas isso é só um sinal de que Deus não precisa de nada de nós para aquilo que Ele vai fazer. Nós podemos estar igual José, no mercado de escravos, sem nada, mas tem uma promessa, uma palavra de Deus no nosso coração, e é essa promessa que vai nos levar para os palácios, é essa promessa que vai nos levar diante de Faraó para governar, é essa promessa que vai nos levar diante de Jacó, diante dos nossos irmãos, para que todos eles possam olhar e falar: realmente Deus fez algo na vida desse José. Sabe, meu irmão, eu não sei quais são as palavras que o diabo tentou roubar na sua vida, mas eu sei que à medida que eu fui falando, o Senhor foi trazendo no seu coração promessas que Deus já te deu, palavras que o Senhor já te deu. E esse é o sinal de que Ele quer ressuscitar, te trazer de volta para essas promessas, para dizer: eu não me esqueci, eu vou fazer cumprir cada uma delas na sua vida. Talvez você fale: pastor, eu não tenho nenhuma palavra, nenhuma promessa. Então eu quero te dizer, essa manhã é manhã do Senhor colocar no seu coração palavras e promessas. Essa manhã é uma manhã do Senhor criar novas realidades na sua vida. Essa manhã é uma manhã do Senhor trazer coisas sobrenaturais para acontecer na sua vida. Quantos creem? Eu queria que você ficasse de pé. Eu sinto uma unção profética do Espírito Santo. Se talvez há promessas que o diabo tentou roubar de você,
Eu quero te desafiar nessa hora, você começar a liberar a palavra e criá-las. Começa a criá-las mais uma vez. Se o Senhor te trouxe à memória promessas, palavras que Ele já te deu no passado,